Desenquadramento do MEI, né? Quando é e como isso acontece? Nós temos agora um tutorial, na verdade, uma videoaula sobre o desenquadramento do MEI. Quando é e como isso acontece? Então, a gente da Emissal Contábil, nós elaboramos um guia completo que vai te ajudar a entender os principais cenários de desenquadramento do MEI e como você precisa agir após a transição para outras estruturas empresariais. Por exemplo, Luca, eu acabei de ser desenquadrado do MEI. Qual vai ser a minha tributação? Simples nacional, lucro presumido ou lucro real? Qual é a melhor tributação? Qual deve ser o meu porte ME ou EPP? Qual que deve ser meu perfil jurídico, por exemplo, limitada ou empresário individual? Então nós queremos te ajudar e trazer clareza para essa operação. Primeira coisa que você precisa entender qual que é o que é o MEI. Então nós preparamos aqui uma introdução bem breve ao MEI. O que é o MEI? Na verdade, o MEI é um microempreendedor individual que foi criado para formalizar pequenos negócios. Você que tem um salão de cabeleireiro, por exemplo, tem um pequeno restaurante, que oferece um sistema simplificado de tributação e benefícios previdenciários. Por exemplo, você vai pagar somente uma guia todo dia 20. Então, uma simplificação, simplificou, você não paga várias guias. Você acessa ali um local de emissão de DARF, né, o DAS ali do MEI, então o documento de arrecadação simplificada, você pega aquele DARF e faz o pagamento todo mês. Quais são os benefícios? Por exemplo, você vai ter um CNPJ próprio, você vai ter uma identidade como empresa, você vai poder emitir notas fiscais, você vai ter acesso a crédito. Claro que acesso a crédito depende também de relacionamento com bancos. Você vai ter outros benefícios também, como previdenciários, como aposentadoria. Então você vem contribuindo ali todo mês, lembrando que essa aposentadoria é por idade e não por tempo de contribuição. E você também vai ter um auxílio doença. Por exemplo, Luca, no momento eu estou passando por um momento difícil, estou doente. Você tem direito a entrar junto ao INSS e pleitear a sua aposentadoria. Você precisa entender por completo quais são os benefícios do MEI. Por exemplo, CNPJ próprio, como eu tinha dito, né? Você vai conseguir emitir notas fiscais, vai ter mais facilidade para obter crédito, né? E vai mostrar o seu profissionalismo aos seus clientes. Prestou serviço, vendeu a mercadoria, emite nota fiscal ali para aquele cliente. Isso vai te ajudar a ter um relacionamento melhor e trazer mais segurança para quem está te contratando ou quem está comprando o seu produto. Custo reduzido, pagamento simplificado, aquilo que eu te falei, você vai ter somente uma guia, todo dia 20 ela vence, se cair no final de semana no feriado, ela tem a tendência de ser antecipada, então você vai lá, um baixo custo tributário, você vai lá e paga aquela guia todo mês. Lembrando, a falta de pagamento é um impeditivo para você continuar no microempreendedor individual, então você pode ser excluído do MEI. Então, um dos fatores para você ser MEI é ser adimplente, não pode atrasar a guia do MEI. Terceiro ponto, benefício previdenciário. Por exemplo, acesso à aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e outros benefícios para você e sua família. Então só aí a gente já entendeu que quem está na informalidade vale muito a pena se tornar um MEI e formalizar o seu negócio. Exemplos de atividades que são permitidas, por exemplo, cabeleireiro. Você que corta cabelo aí no seu bairro, você pode ser MEI. Comércio de roupa também pode ser MEI, desde que esteja enquadrado no faturamento. Manutenção de computadores, aqueles técnicos que trabalham lá na sua casa, formatando um computador, dando ali uma limpeza num computador, fazendo manutenção, também pode ser MEI. Claro que tem outras atividades, não é possível entrar em todos os cenários aqui, mas tem uma lista ampla falando de todas as atividades que são permitidas. Quando acontece o desenquadramento? Vamos lá, isso aqui é uma pergunta muito importante e aqui que está o detalhe. Faturamento acima do limite. Se o faturamento ultrapassar 81 mil em um ano, você precisa pagar um DARS complementar acima desse valor, de 97.200. O desenquadramento é automático. Então vamos lá, vamos repetir. Se você tem um faturamento que ultrapassa 81 mil num ano e você fica dentro do limite ali de 97.200, você vai pagar um DAS complementar. No ano subsequente, você obrigatoriamente tem que se regularizar. Luca, eu passei os 81 mil e também passei os 97.200. O que acontece agora? O desenquadramento automático. Então você precisa ficar muito atento, que isso pode retroagir ou a abertura da empresa no ano corrente, ou janeiro, por exemplo, do ano, no início do ano.
Outros motivos que desenquadram a sua empresa. O desenquadramento também pode ocorrer por excesso de atividades não permitidas. Você tem ali uma atividade que não é permitida como MEI, você vai ser desenquadrado. Contratar mais de um funcionário. Ou por decisão voluntária. Por exemplo, Luca, eu tenho um funcionário aqui, mas não está me atendendo. Eu preciso registrar outro funcionário. Isso também é fato de desenquadramento. Não, eu decidi voluntariamente porque eu estou prevendo que eu vou ser desenquadrado por funcionário, excesso de faturamento, eu preciso me desenquadrar. Também é um motivo do desenquadramento. Então você precisa ficar atento porque tem alguns passo a passos que o MEI, quando ele é desenquadrado, ele precisa atender. Por exemplo, obrigações após o desenquadramento. Comunicar à Receita Federal sobre o desenquadramento do MEI. Você vai entrar ali no site da Receita Federal, realizar o desenquadramento, realizar a comunicação. Depois disso, encerra? Não. Você precisa atualizar esses atos na junta comercial do seu estado, adaptando a nova estrutura empresarial. Luca, eu era um MEI, tornei-me um empresário individual, mas eu não quero ser empresário individual, porque isso pode confundir os bens da minha empresa com a minha pessoa física. Então vamos lá para limitada unipessoal, por exemplo, um SLU, ou somente limitada porque eu vou colocar mais outro sócio no negócio. Você precisa registrar esses atos na junta comercial. Você precisa adotar um novo enquadramento para o seu CNPJ, optando por ME ou por EPP. ME é microempresa, EPP empresa de pequeno porte. Isso é estabelecido pelo faturamento. Então você precisa entender seu faturamento anual e enquadrar a sua empresa. Você precisa ajustar as suas emissões de nota fiscal, você precisa procurar um contador, porque agora vai ter algumas regras a mais que precisam ali ser ajustadas. E organizar a sua contabilidade, por isso você vai precisar de um contador nesse cenário. Impacto tributário após o desenquadramento. Por exemplo, se você for por Simples Nacional, a tributação passa a ser progressiva com alíquotas diferentes de acordo com a receita. Então, por exemplo, comecei a faturar um pouco mais, a alíquota ela é progressiva, ela vai subindo conforme o meu faturamento dos últimos 12 meses. Lembrando, não é o ano corrente, é os últimos 12 meses. Então você precisa ficar muito atento, porque vai mudar um pouco o cenário. Você tributava ali uma guia somente, todo mês pagava ali aquela guia, agora não, agora você vai ter uma alíquota que inicialmente comércio é 4%, serviço é 6%, que vai te acompanhar conforme o seu faturamento. Então ela não vai ser fixa. Conforme o seu faturamento ele vai subindo, ou ele vai reduzindo também, pode variar a alíquota. Contabilidade, você vai precisar ter um contador. É fundamental contratar um contador para acompanhar o novo regime tributário. Tanto para que você tenha um contador responsável técnico pela sua empresa te auxiliar na questão tributária e estratégica, você precisa desse contador. Outra coisa é se você vai sair do empresário individual, que eu aconselho, e ir para limitada e SLU, ou SLU, que é a sociedade limitada unipessoal. Você pode optar por uma dessas. Qual que é a diferença da limitada unipessoal? Que você não necessariamente vai ter um sócio, é só você. Então antigamente não poderia ter limitada sem sócio, por isso que eles criaram o perfil Eireli. Aí eles tiraram o Eireli e adotaram a limitada unipessoal. Escolher a melhor estrutura empresarial. Limitada, a LTDA famosa, né? É ideal para empresas com mais de um sócio, com responsabilidade limitadas ao investimento. Então você vai ter um capital social investido para que a sua empresa opere e cada um vai responder pelo seu capital investido. Por exemplo, se cada um é responsável por 50% de 10 mil que nós colocamos lá, cada um vai responder por 5 mil, que é 50%. Sociedade Limitada Unipessoal, a SLU LTDA, SLU LTDA, é a melhor opção para um único proprietário, sem necessidade de capital social mínimo. A Eireli ela exigia 100 salários mínimos vigentes. Na SLU não tem necessidade disso. E eu não aconselho no primeiro momento a ser empresário individual, mas sim SLU limitada. Comparativo entre estrutura, né? O MEI, no primeiro momento, o faturamento é até R$81 mil no MEI, sem limite para os outros. Segundo sócio, no MEI só pode um sócio. LTDA, 2 ou mais, SLU, LTDA, um sócio somente. Complexidade. No MEI é mais simples. Você faz ali um livro caixa, entrada e saídas, vem controlando o seu resultado, paga aquela única guia mensal, fica mais tranquilo. Para SLU, LTDA e a LTDA
estrutura, vamos dizer assim, você vai precisar de ter um contador, um acompanhamento, você vai precisar fazer as elaborações contábeis, demonstrações contábeis, todo esse cenário. Custo mensal, um MEI, você não necessariamente precisa de um contador, mas eu aconselho que tenha. Vai facilitar o seu dia a dia. Já LTDA e SLU, você vai precisar de um contador para poder ficar fazendo o acompanhamento ali mensal. Você precisa também planejar o seu desenquadramento, né? Você precisa fazer uma análise do seu negócio, avaliar a viabilidade financeira e as implicações tributárias que vão afetar diretamente o seu negócio. Você precisa entender isso, porque se você faz um desenquadramento e você não está preparado para isso, você vai ter um problema dentro do seu negócio. Segundo ponto que você precisa fazer, organizar os seus documentos, como contratos, comprovante de renda e outros documentos relevantes da sua empresa, da sua operação, para você alinhar isso junto com o seu contador nas suas demonstrações contábeis. Terceiro passo, procurar um contador especialista. Nós daqui da MSO Contábil somos especialistas nessa área para te ajudar nessa transição. Entender se você vai fazer essa transição por excesso de faturamento, qual foi o valor desse excesso de faturamento. Então, analisar esse ponto. Quarto ponto, você precisa adaptar os seus contratos, seus processos internos. Empresa que não tem processo tem dificuldade de crescimento, porque ele não sabe onde ele está e nem para onde ele vai, ele não tem isso mapeado dentro da sua empresa. Você precisa fazer um checklist de transição. Primeiro, você precisa entender que você precisa comunicar à Receita Federal sobre o seu desenquadramento. Você, em segundo ponto, precisa regularizar esse desenquadramento na junta comercial, atualizando lá os seus registros. Você precisa se adaptar, planejar e melhorar a sua precificação, porque você vai ter um impacto tributário de imediato. Você precisa ajustar a sua parte fiscal nas emissões de nota fiscal e precisa, claro, ter um acompanhamento de um contador para alinhar esse processo. Terceiro, você precisa, vamos dizer assim, nesse terceiro ponto, você precisa simular o faturamento e os tributos que vão impactar direto na sua empresa. Então, tudo isso vai mexer dentro do seu resultado, dentro da sua margem líquida. Se você não tem um preparo para esse cenário, você vai ter dificuldade de se manter no mercado, porque antes você pagava uma guia bem baixa e agora você está pagando uma alíquota que vem subindo conforme o meu faturamento. E você precisa avaliar todos esses cenários que eu falei, acompanhar esse desenquadramento e ajustar junto com a sua contabilidade, né? Você precisa, para concluir, você precisa avaliar o crescimento do seu negócio, justifica a mudança. Então você precisa entender isso. Justifica a mudança de estrutura? Faça um planejamento detalhado para a transição, adaptando-se às novas regras e às responsabilidades. Tu vai mudar muita coisa dentro do seu cenário. Você precisa escolher a melhor estrutura empresarial e mais adequada ao seu perfil e objetivo para alcançar o sucesso. Precisa ter esse alinhamento para que você não tenha problemas na hora do seu crescimento. A MSO Contábil está aqui preparada para te auxiliar e te ajudar nessa demanda no seu dia a dia.